Olá pessoal, vamos estudar agora uma tabela de evolução de valor futuro, né? Você faz uma aplicação de R$100 em um investimento que está pagando 6% de juro ao ano e quanto que se tem após N anos, né? Após 1 ano, após 2, após 3, após 4 anos e assim sucessivamente. Você quer saber quanto que vai ter em cada um destes anos, até para você se programar. Se é uma empresa, ela vai saber em que momento vai poder construir a nova unidade fabril, em que momento vai poder comprar uma máquina ou comprar uma empresa concorrente, fazer uma proposta, tá ok? Então, para isso, nós vamos ver uma planilha chamada Valor Futuro para vários anos. Vamos aqui no Excel, tá aqui, ó, Valor Futuro, vários anos. É a mesma proposta. Está aqui o nosso valor presente, o valor do investimento hoje, aplicação inicial de 100, taxa de juro de 6%, é o I. O número de períodos, isso aqui vai variar. Aqui tem 2, mas aqui vai ser 0, 1, 2, 3, está aqui, ó. Tá aqui. A quantidade de períodos. Quanto que nós vamos ter de valor futuro no momento 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, aqui aparece usando o cifrão para demarcar a referência absoluta. Você ainda não sabe o que é isso? Se não sabe, vai saber daqui a pouco, tá? Então, nós vamos trabalhar com três programações. Formatar o valor futuro para 2 casas decimais, isso aqui. Vamos comentar sobre isso aqui, referência absoluta, e vamos colocar um gráfico para a gente observar a tendência de crescimento do valor futuro com o passar do tempo em função dos juros compostos. Tá ok? Então, aqui nós já temos o 112,36, que é quanto nós teremos ao final do segundo ano, que já vimos calculando isso. E no momento 0, quanto que nós vamos ter? Tá? No momento 0, o momento 0 é o momento em que a gente faz a aplicação. Está aqui, ó. Momento 0 é o momento da aplicação. Se no momento 0, hoje, agora, eu coloco R$100 nesse investimento, quanto é que eu tenho agora nesse investimento? Os R$100 que eu coloquei. Mas nós precisamos mostrar isso através da fórmula, através desta fórmula aqui. Nós queremos mostrar que o valor futuro neste momento inicial é 0. É 0 não, é 100, é aquilo que a gente colocou. Então vamos lá. Vamos trabalhar aqui a fórmula. Vou escrever aqui dentro a fórmula. Igual a 100, não é? Ó, esse 100 aqui, ao invés de escrever o 100, eu vou referenciar isso aqui, ó, 100, célula C2, multiplicado por 1 mais o percentual, vou referenciar, tá ok? Elevado a qual é o momento que nós estamos, em que ano nós estamos, no momento 0. Ao invés de referenciar, eu vou escrever 0. Daqui a pouco eu faço a referência. Já vou teclar Enter. Vamos lá. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando o investimento inicial, multiplicando por um fator de capitalização 1 mais I, o I é a taxa de 6%, elevado a 0. Elevado a 0 por quê? Porque ainda não rendeu nada, ainda não passou nem um período. Nós estamos agora, nesse momento, estou na frente do banco ou no nosso internet banking, através do computador, fazendo o investimento. Tá? Vou teclar Enter. Olha só. 100. No momento 0, o que eu tenho é 100. Observe isso aqui. Ora, aqui o que é que eu tenho? Como N? N eu tenho 0. Aqui eu tenho 0. Qualquer potência elevada a expoente 0 é igual a 1. Então, tudo isso aqui fica sendo igual a 1. O valor futuro será o valor do investimento inicial multiplicado por 1. Que é o valor do investimento inicial. Tá joia? Então, aqui agora eu vou referenciar, tá certo? Vou dar 2 cliques aqui, ó.
ao invés de usar o 100, eu vou referenciar esta fórmula. Pronto. Eu trouxe o valor da célula para a referência. Tá aí o 100, tá? Vamos para o final do primeiro ano. No final do primeiro ano, o que é que eu vou ter? É igual, para colocar a fórmula, o 100 multiplicado por, abre parênteses, 1 mais o valor do juro, tudo bem? O valor do juro elevado a 1. 106, tudo isso nós já vimos, não é? O 106, tá? Então vou mudar aqui para ele referenciar não o 1, o número 1, mas sim a célula em que o número 1 está. Então, eu apago aqui, dou um clique aqui, pronto, ficou 106. Tá joia? Para saber quanto é que eu vou ter no valor 2, ao final do ano 2, eu só arrasto, ó. Tá aqui, ó, cruzinha branca, cruz preta. Eu arrastei para baixo. O que é que aconteceu? Não deu certo. Não deu certo. Era para ter dado aqui 112,36, mas não deu, tá? Por que que não deu? Porque eu estou usando referência absoluta. Quando eu arrastei isso aqui para baixo, eu não estou usando referência absoluta. Para que este 100, veja, o que é que eu tenho aqui dentro? Aqui dentro eu tenho uma referência à célula C2, que é onde está o 100. E eu tenho uma referência à célula C3, que é onde está o 6%. Agora vamos ver aqui dentro o que é que eu tenho. Eu tenho uma referência à célula C3. Aqui eu tinha uma referência à célula C2. Aqui, olha, esse C2 vai mudar para C3. Mudou para C3. Na célula C3 eu tenho 6%. Tem nada a ver. Para que as coisas permaneçam constantes, né? Quando eu arrastar a célula aqui para baixo, para que a referência à célula C2 continue, eu tenho que teclar, eu tenho que colocar o cifrão aqui na frente do C e mais um cifrão na frente do 2. Tá ok? Vamos ver o que é que vai acontecer. O cifrão é antes, desculpe. O cifrão é antes. O cifrão é antes. Antes do C, o cifrão antes do C e o cifrão antes do 2. Pronto, deu certo. Tá ok? O que é que aconteceu neste caso aqui? Não mudou nada, tá entendendo? Ó, a referência vai ficar presa ao C2 e a referência não vai ficar presa ao C3. Eu tenho que colocar cifrão antes do C e o cifrão antes do 3. Tá joia? Então, veja, eu vou arrastar a célula. Vou apagar o que está aqui e vou arrastar a célula. Ainda não vai dar certo. Ó, deu 900. Por quê? Muito embora a referência esteja a célula C2, onde está o investimento inicial, ela aqui mudou para C4, ela desceu junto. Ó, aqui não é C3? Quando eu arrastei aqui para baixo, ela mudou, ela caminhou para baixo também, ela passou a ser C4. E no C4 eu tenho o número 2. E eu quero que apareça é o 6%. Tá? Então, por isso que eu vou voltar aqui e vou colocar o cifrão antes do C e o cifrão antes do 3. Tá ok? Vou teclar Enter. Não vai mudar nada, tá? Tá aí. Mas agora, quando eu arrastar, 112,36. É isso que é a referência absoluta. Ou seja, eu arrasto a célula e o valor continua o mesmo. Se eu não colocar esses cifrões aqui, a referência se torna relativa. Se eu arrasto aqui 5 casas para baixo,
as minhas células referenciadas vão apontar 5 casas para baixo, tá? Agora veja só, eu vou arrastar aqui para baixo. Ó. Não mudo, não teve erro no cálculo. Olha só, continua a referência ao valor inicial do investimento e continua aqui a referência C3 ao valor da taxa de juro. Tudo bem? Olha aqui, vou arrastar mais. Vamos pegar essa última aqui, ó. Referência a C2, referência a C3. Se você está trabalhando com Windows, basta você pressionar a tecla F4. Eu estou trabalhando no Mac, mas eu estou com as teclas de funções desabilitadas, tá? Então, eu desabilitei por um outro motivo as teclas de funções e agora eu estou usando aqui o cifrão, estou digitando ele dentro da célula, tá? Mas eu só precisei digitar o cifrão antes da coluna e antes da linha uma vez. Para cada célula referenciada, só precisei digitar uma vez. Agora eu só estou arrastando. Deixe-me selecionar isso aqui, ó. Deixa-me selecionar isso aqui. Aí eu vou aqui em exibir, zoom na seleção. Pronto, tá aí, ó. Zoom na seleção, para a gente poder ver melhor. Tá joia? Apliquei um zoom aqui. Tudo bem? Então, vou arrastar até o fim. Eu estou fazendo isso até 20 anos. Né, ó? Estou arrastando. Ó. Arrastei até lá. Pronto, está tudo calculado. Então, já vamos formatar agora isso para 2 casas decimais. Tá joia? Eu quero que esse 119,1016 seja... apareça com 2 casas decimais. Nós estamos falando de dinheiro. Então, normalmente o que se usa são 2 casas decimais. Se você está usando o Windows, é muito fácil você colocar essas 2 casas decimais. Como eu estou no Mac, tá? Eu vou aqui, ó, geral, número. Tá aqui. Se eu clicar nesse número aqui, ele já me dá 2 casas decimais. Olha aqui. Se eu vier aqui, clicar em número, você tem isso aí no Windows. Ó, número. Pronto. Posso fazer isso. Tá joia? Outra maneira. Ó, tá aqui, ó. Vou pegar este 141. Eu venho aqui, vou lá embaixo, mais formatos de números. Mais formatos. Aí eu venho aqui, ó. Ele abre esse formatar células. Eu venho aqui nesse número e digo que quero com 2 casas decimais. Se eu quisesse com 3, era só colocar aqui 3 casas decimais ou colocar 4 casas decimais. Veja que ele já vai atualizando, tá? Mas eu quero com 2 casas decimais apenas. E eu quero um separador de milhar. Pronto. Cliquei OK. Se o número tiver mais de 4, tiver milhares, né, antes da vírgula, tiver mais de 4 algarismos antes de chegar na vírgula, ele vai colocar o separador de milhar. Tudo bem? Pronto, tá aqui. Mas eu quero fazer isso para toda essa coluna B. Como é que eu vou fazer? Eu seleciono toda a coluna B, tá ok? Vou escrever aqui, vou aqui no meio, formatar células. Vamos ver se ele me dá aqui, ó, número. Pronto. Formatar células, número. Deixei 2 casas decimais. Pronto. Ficou tudo com 2 casas decimais. Tá joia? Formatei para 2 casas decimais. Comentei sobre a referência absoluta, que é colocar o cifrão para que fique amarrada na fórmula. Tá? Para que na fórmula fique amarrada a referência aos valores que eu quero. E agora nós vamos inserir um gráfico. Veja que à medida que o tempo vai passando, ó, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e assim sucessivamente, vai aumentando o valor futuro. Você só colocou uma aplicação, só um investimento. Depois de 20 períodos, 20 meses, 20 anos, tá? Você vai ter o valor bem aumentado. Então vamos agora inserir um gráfico para mostrar essa evolução.
Para inserir o gráfico, ó, eu vou marcar o cabeçalho aqui, eu cliquei nessa célula e vou dar teclar Shift, seta para a direita. Ó. Shift, seta para a direita, para pegar valor futuro. E agora eu vou fazer Shift, seta para baixo, para que ele pegue todos os valores. Pronto. Demarquei todos os valores. Agora eu posso vir aqui no menu Inserir, tá ok? Gráficos. Tá aqui, ó, gráficos. Eu tenho vários gráficos. Eu vou clicar nessa seta para baixo, ele já vai me sugerir, ó, gráficos recomendados. Já o primeiro aqui. Eu vou ficar com esse aqui, ó. Cliquei nele, tá aqui. Isto aqui é a tendência, ó. No momento 0, ele tem 100. No momento 5, ele vai ter pouco menos de 150. No momento 5, 133. No momento 10, ele vai estar entre 150 e 200. No momento 10, 179. No momento 20, que é o último, ele vai estar lá com 320. Momento 20, tá ok? Então ele vai mostrando a evolução visual, né, do valor do investimento. Tudo bem? O Excel é fantástico para a gente lidar com finanças, sabe? Fantástico. Nós fizemos nesta aula o cálculo, né, do valor futuro para cada período, aplicamos a referência absoluta, que é esse cifrão aqui, tá? Formatamos as casas para duas células, formatamos a parte decimal para duas casas decimais e mostramos um gráfico. Tudo isso dentro do Excel. Fantástico, não é? Então, é isso aí. E na próxima aula, nós vamos fazer o estudo diferente, né? O que nós vimos nesta aula agora foi aumentando o período, tá ok? Na próxima aula, nós vamos ver o que ocorre para uma mesma quantidade de anos, não vai mudar isso, o que vai mudar é a taxa de juros. O que ocorre com a variação da taxa de juros ao longo do tempo. Aí nós vamos mudar, nós vamos mexer com isso aqui também. Nós vamos, uma taxa de 6% durante 10 anos. E se for uma taxa de 12% durante 10 anos? Ou durante 5 anos? Então, na próxima aula, nós vamos brincar com a taxa de juros e ver a força que a taxa de juros tem nesses cálculos, certo? Então, tudo bem. Até a nossa próxima aula. Bons estudos e até lá. Tchau.